Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro virtual da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. E hoje estamos com um tema muito importante para a discussão sobre as doenças respiratórias. Eu sou Oliver Nascimento, sou médico pneumologista, médico da disciplina de pneumologia da Universidade Federal de São Paulo. E o nosso foco de discussão hoje será sobre a reabilitação pulmonar voltada então para as nossas doenças respiratórias. Então é um tema que é mais abrangente possível, eu acho que mais multiprofissional ou mais multidisciplinar impossível, né? Que nós envolvemos fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogos, outros profissionais de saúde. E no mês importante, né, que nós comemoramos o Dia do Fisioterapeuta, no dia 13 de outubro, o Dia do Médico, no dia 18 de outubro, e no meio dessas duas datas, a data do Dia do Professor. Então, nós temos hoje aqui três professores para discutir conosco. Então, vou apresentar cada um deles, sejam todos bem-vindos. Primeiramente, quero apresentar o Dr. Fábio Pita. Então, Fábio Pita é fisioterapeuta, é doutor em ciências da reabilitação pela Universidade Católica de Leuven, da Bélgica. Tem vários trabalhos publicados, várias linhas de pesquisa, e se nós olharmos as diretrizes de reabilitação, estão sempre as referências do Fábio lá. E atualmente ele é docente do Departamento de Fisioterapia e do programa também de pós-graduação em Ciências da Saúde na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Depois nós contaremos com a doutora Juliessa Florian, que é fisioterapeuta, é mestre e doutor em Ciências Pneumológicas pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora do programa de pós-graduação da Escola de Saúde da Santa Casa e também é líder de serviço de reabilitação pulmonar também na Santa Casa de Porto Alegre. E também contaremos com a doutora Eloara Campos, minha parceira na Unifesp, amiga e parceira, colega de trabalho na nossa disciplina, que ela é professora da disciplina de pneumologia da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e também dos setores de circulação pulmonar, função pulmonar e do serviço de fisiologia clínica do exercício. Então, agradeço a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia para convite para coordenar essa mesa. Dou boa noite aos nossos três amigos participantes e iniciaremos, né, o evento, então, com a participação do Dr. Fábio Pita, que falará sobre reabilitação pulmonar na doença pulmonar obstrutiva crônica. Depois, a Juliessa Florian, que vai falar sobre a reabilitação em doenças intersticiais. E, por fim, a doutora Eloara Campos, que falará sobre reabilitação em doenças de circulação pulmonar. Então, obrigado. Fábio, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, doutor Oliver. Oliver, colega de longas batalhas na reabilitação pulmonar no Brasil. Você me ouve bem, Oliver? Tá tudo ok com o áudio? Tá Tudo ok, ok, né? ouvindo bem, tudo perfeito. Beleza, muito obrigado. Eu vou compartilhar a tela aqui, rapidamente. Uhum. Só agradeço se você puder confirmar que a tela está bem compartilhada, que está tudo certo. Pode deixar, estou vendo sua tela, sim, está perfeito. Então, tá bom. Muito obrigado, Oliver. Muito obrigado à SBPT pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje comemorando essas datas e falando um pouco sobre reabilitação. Me sinto um pouco privilegiado porque a reabilitação na DPOC tem muito mais evidência, muito mais documento, muito mais consenso do que a reabilitação nas outras duas situações que as nossas colegas vão falar hoje. Então, deve ter sido mais difícil para elas. Eu imagino que em DPOC a gente tem um corpo de evidência bastante extenso, né? Mas agradeço também muito aí a parceria da doutora Eloara, da doutora Juliessa, muito obrigado pela participação conjunta aí, né, nossa, nesse evento. Obrigado também a todos que estão assistindo a gente, muito obrigado pela participação de todos, é uma honra estar por aqui. Então, a gente vai falar nos próximos 10 minutinhos sobre reabilitação na DPOC, e assim, a gente falaria por horas, né, pelo tanto de evidência que a gente tem disponível, inclusive a gente tem documentos já da Cochrane Review, dizendo que não é mais recomendado fazer nenhum tipo de estudo controlado em reabilitação na DPOC, já que existe uma abundância tão grande de evidências nesse assunto que, na verdade, é antiético hoje você fazer qualquer tipo de estudo ou investigação que tenha grupo controle, né, na DPOC, que não ofereça a reabilitação como intervenção.
Isso é só para vocês terem uma ideia do tanto de evidência que a gente tem. Então, seria muito difícil compilar isso tudo em 10 minutos, então eu vou discutir um pouco alguns conceitos e alguns documentos recentes de uma forma mais abrangente, dando um voo meio por cima, assim, da reabilitação, sem entrar em detalhes de treinamento, de prescrição e de participação é, de alguma profissão em específico, tá ok? Então, a definição de reabilitação pulmonar, ela vai aí para 10 anos já, né? Ela foi em 2013, no último consenso ATS-ERS, né, que é a American Thoracic Society e a Sociedade Europeia em conjunto, foi publicado pelo Martin Spredt, que é um fisioterapeuta da Holanda, e esse conceito é um conceito que perdura até hoje, na verdade. Então, a gente entende hoje reabilitação do mesmo jeito que a gente entendia 10 anos atrás, isso tem sido debatido e o conceito está sendo mantido mais ou menos. Então, a definição é mais ou menos a mesma do que veio lá desse último documento. O documento em si ele precisa de uma atualização, e a gente sabe disso, mas a definição de reabilitação não tem muito no que mexer. Então, ela é considerada uma intervenção abrangente, e isso é um fator importante que a gente deu ênfase, que ela é uma intervenção abrangente, como já foi falado hoje, a reabilitação é multi e não é uniprofissional. Ela é baseada na avaliação, e essa é uma palavra que aparece muito na reabilitação, então só existe uma boa reabilitação se houver uma boa avaliação antes da intervenção. Ela é caracterizada, né, depois dessa avaliação por terapias individualizadas. Esse é um outro termo que também está muito na moda, né? É o tailored intervention, ou seja, é uma terapia que é feita para cada indivíduo, não tem mais aquilo de um tamanho único para todo mundo. Lógico que as pessoas fazem intervenções parecidas, porém cada um com as suas particularidades, né? E essas terapias individualizadas incluem, mas não se limitam a treinamento físico, educação e mudança de comportamento. Esses são citados na definição como os três pilares da reabilitação: treinamento físico, a educação e a mudança de comportamento. A otimização farmacológica não está citada aqui especificamente porque ela acaba entrando dentro desses dois conceitos, principalmente educação e mudança de comportamento. E esses três pilares, eles objetivam melhorar a condição física e psicológica de indivíduos, não só com DPOC, mas com doenças respiratórias crônicas em geral. Então, essa é uma definição que não é específica de DPOC, mas que encaixaria para qualquer outra doença, e tem como objetivo também promover a aderência a longo prazo a comportamentos que promovam a saúde. Então, dá para entender por essa definição que a reabilitação ela não é uma coisa que é fechada em si só. É um programa de treinamento, com educação, com otimização farmacológica associada, e isso morre ali por si. Não, na verdade, hoje o objetivo da reabilitação é promover comportamentos que promovam a saúde, mudança de comportamento. Então, a reabilitação está indo muito além do que um programa de treinamento ou um programa multiprofissional, e passou a ser uma intervenção que visa aumentar a aderência a longo prazo a comportamentos que promovam a saúde. Então, é uma definição bastante ampla de reabilitação hoje em dia, que vai muito além do que um programa fechado dentro de uma caixinha. Então, agora, 2 meses atrás, talvez nem isso, saiu um guia de prática clínica que confirma essa definição, esse guia da American Thoracic Society, que fala sobre reabilitação de uma forma baseada em evidências nos últimos anos. E esse guia de prática clínica traz recomendação forte para algumas intervenções e recomendação condicional com qualidade de evidência ainda um pouco insuficiente em algumas outras. Então, hoje, o que a gente tem de recomendação forte, ou seja, qualidade de evidência pelo menos moderada na literatura científica? A gente tem reabilitação em DPOC, a gente tem reabilitação em pós-exacerbação da DPOC, ou seja, DPOC estável e pós-exacerbação. A gente houve, durante uma época, uma polêmica sobre o papel da reabilitação pulmonar no pós-exacerbação da DPOC. Essa polêmica está totalmente desfeita hoje, né, nos dias atuais na literatura. Reabilitação pulmonar em doenças intersticiais, também com qualidade de evidência pelo menos moderada, e a escolha entre reabilitação pulmonar ambulatorial e telereabilitação também com recomendação forte. Isso nós temos hoje já elementos na literatura que nos claramente indicam benefícios e caminhos a seguir nessas opções. Enquanto que as recomendações condicionais com qualidade de vida ainda baixa e que necessitam ainda de fortalecimento são a reabilitação pulmonar e hipertensão pulmonar e o programa de manutenção da reabilitação, ou seja, aquilo que é feito depois do fim de um programa formal de reabilitação. Não é que não haja benefício da reabilitação e hipertensão pulmonar. O que há ainda hoje é uma carência de mais base sólida, né, de mais evidências sobre como fazer essa reabilitação nos pacientes de hipertensão pulmonar. Ok? É isso que indica esse documento da American Thoracic Society. E há uns 2 anos atrás, mais ou menos, foi lançado um documento também muito importante, também pela American Thoracic Society,
que delimita quais são os componentes essenciais e quais são os componentes desejáveis, ou seja, aqueles que não são essenciais dentro de um programa de reabilitação pulmonar, quem quiser montar um programa, né? E dentro dos componentes essenciais, a gente tem essa roda aqui, que mostra alguns aspectos que eu vou passar bem rapidamente, tá? Então, o primeiro deles é a avaliação, que é o quadro à esquerda, verde, depois à direita, componentes do programa, depois embaixo, método de entrega da reabilitação e o controle de qualidade. Passar rapidamente aqui em quais são esses componentes essenciais de cada um desses 4 pilares da reabilitação. Então, na avaliação, o que é sugerido é um teste feito por um profissional de saúde no centro de reabilitação. Então, mesmo que seja uma modalidade dentro de telereabilitação, a avaliação inicial, o teste inicial tem que ser center-based, idealmente, né? Um teste de exercício, um teste de esforço, idealmente um teste cardiopulmonar de esforço, um teste de campo, alguma medida de qualidade de vida, que nós temos várias disponíveis, alguma medida de dispneia também, nós temos várias disponíveis, avaliação do estado nutricional e do estado ocupacional, também todas elas com medidas validadas e disponíveis, inclusive em língua portuguesa. O que é essencial agora nos componentes do programa? Aqui a gente tem uma restrição, né? O que é determinado como essencial hoje no programa é o treinamento de endurance, que a gente também chama em português de treinamento aeróbio, e o treinamento de resistência, ou treinamento de força, né? O treino resistido. É uma super simplificação, digamos assim, porque a gente tem que pensar que nós temos muita evidência para a educação em saúde como parte de um programa de reabilitação, mas ele não está contida, a educação em saúde não está contida dentro dos componentes essenciais com evidência na literatura. O método de entrega, o que se cita pela segunda American Thoracic Society é que o programa de exercício tem que ser prescrito individualmente e tem que progredir também em termos de carga individualmente e não ser feito de forma coletiva, com o mesmo tipo de treinamento para todos os pacientes envolvidos. E o time, né, de entrega da reabilitação tem que incluir um profissional da saúde com experiência na prescrição e progressão de carga de exercício físico, de treinamento. E no controle de qualidade, que é uma coisa muito nova em reabilitação, mas já contida dentro dos componentes essenciais, os profissionais da saúde têm que ser treinados para entregar os componentes que são determinados dentro da reabilitação, ou seja, treinamento. Então, o mínimo de controle e qualidade que se deseja é o treinamento dos profissionais envolvidos. Então, aqui a gente tem, novamente, o conjunto, né, mostrando hoje como os componentes essenciais da reabilitação. E dentro dos componentes desejáveis, a gente tem, dentro dos 4 pilares, mais algumas opções, que a ATS não cita como sendo fundamental, mas que sendo altamente desejável. Por exemplo, dentro da avaliação, uma avaliação de ansiedade e depressão, uma avaliação da técnica de inalação e de comorbidades. Dentro dos componentes do programa, uma série de elementos que são desejáveis aqui, como treinamento de membro superior, aconselhamento para aumento de atividade física, cessação de tabagismo, treinamento de manutenção a longo prazo, e se você olhar nessa lista, aí tem uma série de componentes que poderiam ser incluídos como desejáveis dentro do programa. Quanto mais esses componentes, melhor, né? O método de entrega menciona, por exemplo, métodos alternativos de acesso ao programa de treinamento, como a telereabilitação, por exemplo, e que o time deve incluir um profissional de saúde também com formação em estudo de comorbidades, porque esses pacientes com DPOC têm muitas comorbidades. E no controle de qualidade, por exemplo, se mais de um modelo de reabilitação, como a tele e a ambulatorial, são oferecidos, o staff tem que ser treinado em como decidir qual paciente vai fazer telereabilitação, qual paciente vai fazer, por exemplo, reabilitação ambulatorial. E alguns outros conceitos trazidos por esse documento, que é chamado de reabilitação pulmonar moderna, um documento muito importante lançado 2 anos atrás também, é que o futuro da reabilitação envolve mais escolhas por parte dos pacientes e também maior personalização, não só pelas escolhas dos pacientes, mas também por características clínicas, né? A condição global de cada paciente é o que provavelmente vai indicar, junto com a escolha de cada indivíduo, qual é o programa de reabilitação a ser ofertado. E a personalização ela é guiada sempre por uma boa avaliação. Esse é o elemento chave. É a avaliação do paciente bem feita, bem fundamentada, que vai nos direcionar para o tipo de reabilitação adequada para um paciente com DPOC. Então, hoje a gente entende a reabilitação pulmonar como se fosse um canivete suíço, sabe? Ela é uma intervenção multi. Ela, para além da obstrução das vias aéreas, que é uma parte importantíssima da doença, a gente tem que pensar em algumas coisas mais, que são as outras ferramentas dentro desse canivete suíço. Então, a gente tem condições aqui e tem propostas, por exemplo, de tratamento para essas condições. Se a gente pensar em descondicionamento físico, o treinamento aeróbio é um tratamento proposto para essa condição. Então, o treinamento aeróbio é uma dessas armas aí dentro do canivete.
Para fraqueza muscular, o treinamento resistido, por exemplo, para desnutrição e obesidade, a intervenção nutricional é fundamental. Então, a presença de um nutricionista é importantíssima dentro das particularidades de cada um desses pacientes. Se o paciente tem características de ansiedade e depressão, por exemplo, se propõe a uma intervenção psicológica para esse paciente. Se esse paciente tem grandes limitações nas suas atividades de vida diária, o que você pode propor, por exemplo, é um terapeuta ocupacional, metas de atividade física e a mudança de comportamento, que é aquilo que está contido lá dentro da reabilitação, da definição de reabilitação pulmonar como um dos alvos, um dos objetivos, né? A mudança de comportamento do paciente. E aí a gente tem várias condições dentro desses pacientes com seus respectivos tratamentos propostos. Gostaria de agradecer muito a atenção de vocês, é uma passada bem superficial, mas eu fico também à disposição para dúvidas, ao final. Muito obrigado. Excelente, Fábio. Obrigado pela sua apresentação. Agora eu quero convidar a Juliessa Florian para falar sobre as doenças intersticiais e, e mencionar, né, eu falei de vários profissionais de saúde que fazem parte da reabilitação e acabei não falando da fonoaudiologia, e a Cristina Casmerides me corrigiu aqui. Sem dúvida, Cristina, a fonoaudiologia, equipe de enfermagem, todos os profissionais de saúde fazem parte do programa de reabilitação, também são fundamentais, né? Então, e a Julieta agora vai falar sobre doenças intersticiais, ela também, os seus trabalhos são focados, né, em pacientes com doenças intersticiais, então fique à vontade, Julieta, obrigado. Eu estou tentando compartilhar a tela aqui, vamos ver se eu acerto melhor agora, Ok, sim. eu te aviso aqui. Sim. Melhorou? Estamos vendo, estamos te ouvindo bem também. Então tá. Então eu gostaria de agradecer o convite da sociedade pela oportunidade de estar aqui com o Fábio, que é uma pessoa muito generosa e como o meu mundo é igual ao dele, é tão bom ouvir ele falar. Quero agradecer muito ao Dr. Paulo Teixeira, que estendeu o convite a mim e dizer a todos que o Dr. Paulo Teixeira fez 27 anos de reabilitação pulmonar. Eu estou nessa parceria com ele já há 20, então nós estamos muito felizes, né, por todo esse tempo. E o convite, então, foi para nós falarmos sobre reabilitação nas doenças intersticiais. É claro que não tenho nenhum conflito de interesse. E rapidamente, né, como temos pouco tempo, o Dr. Fábio falou, é verdade, fica mais difícil falar de reabilitação em doenças intersticiais. Realmente a gente tem uma literatura muito mais escassa, mas temos algumas certezas, graças à experiência com a doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente já tem algumas coisas definidas nas doenças pulmonares intersticiais, né, que elas formam, então, um grupo de doenças com inflamação de parênquima e fibrose. Também observamos nessas doenças uma redução da capacidade funcional expressa no teste de caminhada de 6 minutos, dispneia e hipóxia ao esforço. A reabilitação, então, frequentemente vem sendo usada para pacientes com doença pulmonar e que têm baixa tolerância à dispneia e perde, por isso, qualidade de vida. Então, eu resolvi fazer um contexto histórico muito rápido, porque fica melhor o raciocínio da gente. Em 2008, os primeiros trabalhos saíram sobre a capacidade de exercício e na doença intersticial. Então, esses autores que tinham um N pequeno, com 27 controles e 24 pacientes em exercício, fizeram um treinamento de 12 semanas, e a parte mais interessante agora de falar depois do Dr. Fábio é que ele já falou todos os componentes que uma reabilitação precisa ter. Então, nessa época, a gente já tinha uma noção de que muito de treinamento, de especificação e de direcionar o atendimento para a individualidade biológica do indivíduo. Então, ele pegou então um grupo, né, por 9 semanas, um grupo controle de 27 pacientes, treinou e verificou que os pacientes caminhavam mais ao final de 9 semanas e também tinham menos dispneia ao final de 9 semanas. Mas também se verificou que esses ganhos não se mantinham depois de 17 semanas. Então, eles começaram a observar que, a princípio, era seguro. Principal coisa, seguro reabilitar e fazer exercício em pacientes com doença pulmonar intersticial. A curto prazo, bons resultados.
prazos maiores não tínhamos evidência, e que também deveria ser considerado, então, para esses pacientes, de acordo com algumas evidências, para melhorar a dispneia e a capacidade funcional. Já em 2008, já se traçava etapas parecidas e sintomas parecidos com o DPOC, que a gente já tinha o ciclo vicioso do sedentarismo para o DPOC e já saiu algumas etapas e cursos da doença que a gente sabe que a fibrose causa dispneia, inatividade, por consequência, descondicionamento, ansiedade, depressão. Então, aquele ciclo vicioso que a gente enxergava no sedentarismo do DPOC, a gente começou a observar também, e muito mais precoce na fibrose e na doença pulmonar intersticial. E já então, em 2011, quando veio os primeiros consensos de diagnóstico e manejo das doenças, e principalmente as primeiras, não se falava em doença intersticial, mas sim fibrose pulmonar idiopática, que era mais agressiva, né, mais incontrolável, com menos tratamento, foi feito ensaios clínicos anteriores, né, esse guidelines, e a ATS, com um compilado de 1990 até 2008, em fibrose e doença pulmonar intersticial, fez as seguintes recomendações: que a maioria dos pacientes poderia ser tratado com reabilitação, que o benefício a longo prazo não estava definido, como que já foi dito, e que que todos os benefícios da reabilitação e os componentes da reabilitação deveriam ser adaptados ao paciente com fibrose. Nós aqui já fazíamos algum estudo sobre isso, porque nós temos um centro de transplante e o nosso grupo já pesquisava. E tínhamos um grande número já de fibrose. Vocês observem que eu tinha mais fibrose pulmonar em 2013. Na verdade, essa coleta começou em 2006. A gente levou bastante tempo para conseguir que 58 participantes completassem o programa antes de ir a transplante. Então, nós já tínhamos uma experiência bem grande, já tínhamos uma ideia de que os pacientes melhoravam, né, quando todos juntos, né, ali a gente não fez por doença ainda, mas eles aumentaram 72 metros a distância percorrida, em média, após o programa. Então, nós concluímos que a reabilitação multidisciplinar, individualizada, beneficiava os pacientes que estavam em lista de espera para transplante, pacientes muito graves em lista de espera, e que apresentavam melhora no teste de caminhada após 36 sessões, mas também já falávamos em programas de manutenção, porque o nosso paciente aqui ele não para a reabilitação até não ir a transplante, literalmente no dia que é chamado a transplante. Já em 2018, a gente conseguiu fazer uma análise dos pacientes só de fibrose do nosso programa, e realmente eles caminhavam numa diferença do antes para o depois, 58 metros a mais. Então, isso refletia uma diferença significativa na capacidade funcional dos pacientes. E a gente continua acompanhando esse grupo para ver o que acontecia com essas pessoas que tinham fibrose pulmonar depois que transplantavam. E aí nos deparamos com um menor tempo de ventilação mecânica e na UTI para esses pacientes, consequente, menor mortalidade. Isso nos surpreendeu, tanto que hoje o paciente que tem doença pulmonar intersticial, ele fica fazendo reabilitação pulmonar 3 vezes por semana até ser chamado a transplante. E por isso que a reabilitação demonstrou um fator de proteção de 54% para esses pacientes. Então, a gente tem uma revisão, para minha alegria já, com uma meta-análise, né, em 2021, na Cochrane, com acho que são 13 estudos, e demonstrando, né, a favor da reabilitação pulmonar para teste de caminhada de 6 minutos pacientes. Todos esses estudos, a grande maioria, são com fibrose pulmonar idiopática e 2 ou 3 estudos com doença intersticial. E também para doentes que eram severos, tinham um bom resultado no teste de caminhada, e principalmente os dessaturadores, porque a gente sabe que o DPOC desatura, mas ele não desatura tanto quanto uma pessoa com fibrose. Dessaturações de 70
muitas vezes menos, né? Então a gente tem essa impressão de que colocar esse paciente que é tão desaturadora ao exercício poderia ser não ser seguro, né? Mas essa meta-análise concluiu que é segura e não houve nenhuma evidência de efeitos adversos para fibrose pulmonar e nem nenhuma doença pulmonar intersticial. As evidências eram moderadas quanto à qualidade de vida e que era apropriado incluir esses pacientes na reabilitação, mas ainda não temos, né? A gente está falando em 21, 23, não temos ainda estudos que sustentam que existe a longo prazo o efeito. Outra meta-análise que saiu logo em 2021 e que também utilizou estudos com pacientes com SARS e COVID. Viram que também os resultados no teste de caminhada eram melhores para os pacientes que reabilitavam. A gente tem estudos aqui, gente, de 2005 até 2020. Então, os dois estudos chineses dessa meta-análise são um é de COVID e outro é de SARS. E eles também concluíram que a eficácia da reabilitação era tanto na capacidade de exercício expressada na distância percorrida, na qualidade de vida e na dispneia, tanto em pacientes com doença pulmonar intersticial quanto em pacientes com COVID. E aí é interessante que se falou em telereabilitação, né, nos últimos consensos, e para doença intersticial também, doença crônica respiratória. Então, a gente pode incluir, né, a telereabilitação para as doenças intersticiais? Bom, essa meta-análise diz que sim, que a gente pode ter como uma terapia de manutenção ou uma terapia primária, respeitando todos os componentes, né, de uma reabilitação e uma avaliação presencial. Poucos estudos ainda em relação a isso, vou mostrar alguns rapidamente, mas que mais investigação deve ser feito para ver o custo-benefício da telereabilitação. Aqui a gente tem em Porto Alegre um estudo, porque nossa reabilitação também fechou de abril de 2020 a maio de 2021, nós tínhamos 50 pacientes em reabilitação. O que vamos fazer? Vamos fazer telereabilitação como uma medida de manutenção para esses pacientes. E aí nós fizemos, na verdade, 4.395 telereabilitações para pacientes em lista de transplante. E nós tínhamos um grupo controle, e quando esses pacientes retornaram, que o centro abriu novamente, a gente percebeu que o grupo controle, que não recebeu nenhum atendimento, não recebeu então nenhum atendimento de manutenção, ele caminhou muito pior do que o grupo que recebia a reabilitação. Nós perdemos um N enorme aqui, porque muitos pacientes morreram durante a pandemia e outros transplantaram. Aqui uma análise, uma meta-análise, uma revisão, perdão, de 2023 sobre atendimento domiciliar, estudos chineses. A maioria dos estudos, eu vou passar rapidamente, porque a gente não tem muito tempo, dinamarquês, do Reino Unido, da China, usando telereabilitação com jogos. Vocês percebem que o N deles é pequeno, não sei o primeiro ali, que tinha 39 pacientes. O N é pequeno. Todos eles avaliam a caminhada, mas a maioria com aplicativos, curtas semanas, né? A maioria aconteceu durante a pandemia e levou um ano de atendimento, com 3, 4 vezes por semana no máximo. Esse último estudo no Reino Unido também, e usaram muito videogames e aplicativos do celular, chegaram à condição que a reabilitação a domicílio, a gente sabe de todas as limitações de um atendimento a domicílio, principalmente pacientes com fibrose, que muitas vezes não têm oxigênio em casa, ele é uma forma de manter esses pacientes em atividade. É importante, né, trazer para os pacientes a continuidade do tratamento, e se em domicílio
for a única forma que a gente tem de manter esse paciente na continuidade do seu tratamento, ainda a gente precisa de mais literatura e programas que definam, né, os benefícios e a durabilidade deles. E aí, como o Dr. Fábio já falou, a gente trouxe um documento novo, agora em 2023, da TS, de prática, e com 21 ensaios clínicos randomizados e mais uma meta-análise, mais 13 estudos que falam só sobre doença pulmonar intersticial. Pacientes com um CVF médio de 55% a 86% do previsto, com cuidados habituais ou reabilitação pulmonar de 8 a 12 semanas, com treinamento aeróbico resistido e educação, aconselhamento nutricional, apoio psicológico. Então, programas completos foram discutidos nos mesmos formatos de programas que a gente tem para o DPOC. E, para nossa alegria, né, continua-se afirmando a reabilitação como um bom tratamento que melhora e sustenta, né, uma melhora de capacidade funcional através do teste de caminhada, tanto para doença pulmonar intersticial quanto para fibrose pulmonar idiopática. Então, o Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados, tanto do Japão quanto da Austrália, sugerem que a reabilitação pulmonar seja repetida a cada 6 a 12 meses, porque apresentou um custo-benefício e um custo efetivo comparado com pacientes que não fazem nenhum tratamento, e que ela melhora, então, a capacidade de exercício, de dispneia e qualidade dos pacientes com doença pulmonar intersticial. Trouxe também que sugere que novas estratégias de treinamento reduzem a dispneia, mas que a gente precisa pensar para os doentes com doença intersticial, treinamentos intervalados ou né, com fluxos maiores de oxigênio para alcançar melhores resultados. Então, a definição de protocolos ainda são questionados dentro deste documento, e que a reabilitação pode ter, né, e oferecer oxigênio para os pacientes. Quem trabalha com doença pulmonar intersticial sabe que a grande maioria, quando a doença fica um pouco mais grave, precisa ser realizada com oxigênio. E que modelos de reabilitação e telereabilitação após a exacerbação precisam ser adotados e melhor pesquisados. E, enfim, recomenda fortemente reabilitação pulmonar para adultos com doença pulmonar intersticial, e ainda tem moderada evidência de qualidade. Muito obrigada. Excelente, Juliessa. Obrigado pela sua apresentação. E vamos partir, então, para a última apresentação da professora Eloara Campos, que vai falar sobre reabilitação em doenças da circulação pulmonar, né? E a Eloara é expert nesse tema da circulação pulmonar e atualmente está conduzindo um trabalho envolvendo uma tese de doutorado no mesmo tema. Então, Eloara, obrigado novamente e fique à vontade. Oliver, você está vendo a minha tela? Estou vendo sua tela e está ouvindo bem também. Tá bom. Então, boa noite a todos. Queria agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. Vou falar aqui perto dos meus colegas de mesa, né? Eu estou engatinhando na reabilitação. A minha cadeira é da Fisiologia do Exercício, não é primariamente da reabilitação, mas a Unifesp tem uma tradição longa em reabilitação, principalmente na DPOC, né? Nas mãos do professor Jardim e do professor Oliver. E nós temos tentado agora trazer, né, nos últimos anos, a hipertensão, a reabilitação na hipertensão pulmonar, que é a minha cadeira de origem, né, dentro da universidade, que são as doenças da circulação pulmonar. E muito bem disse o Fábio, né, a gente ainda está engatinhando, com outras palavras, né, o que já foi feito na DPOC, né, talvez a doença intersticial tenha evoluído aí um pouco mais rápido, mas a gente tem vários trabalhos interessantes, né, nos últimos anos e que mudaram o conceito da reabilitação no contexto da hipertensão pulmonar. A gente tem que lembrar que mais ou menos
15 anos atrás, talvez um pouco mais, fazer exercício na HP era proscrito, né? Porque tinha-se muito receio dos pacientes evoluírem a doença, terem risco de eventos adversos, principalmente baixo débito, né? Evoluindo com síncope, mas os estudos mostraram que o risco é muito pequeno de qualquer complicação. Então, qual que é a ideia da reabilitação pulmonar? Eu, enquanto os colegas estavam falando, mudei um pouquinho meus slides para não ser repetitiva. O que tem se visto agora, né, e que foi publicado no consenso, na diretriz para hipertensão pulmonar e reabilitação, é que o exercício físico ele tem o intuito ele tem como variável importante, como desfecho nos pacientes de hipertensão pulmonar, aumento do consumo de oxigênio, que isso reflete aumento da capacidade aeróbica, aumento na distância caminhada, como já foi demonstrado pelos colegas, e melhora da qualidade de vida. Isso foi visto em vários domínios diferentes, né? Tem se tentado mostrar quais são as alterações que acontecem nos órgãos que são comprometidos pela hipertensão pulmonar. Então, é muito interessante que, às vezes, a gente pensa que só o aparelho, né, a parte muscular esquelética vai ter um predomínio, né, de benefício, né, melhorando, lógico, a parte de endurance, a parte oxidativa, a parte de capilarização, mas alguns estudos tentaram correlacionar o efeito da reabilitação com a melhor hemodinâmica. Então, a gente tem alguns estudos, poucos, né, mas mostrando que houve aumento do débito cardíaco, aumento, né, da densidade capilar e melhora da função do ventrículo direito, provavelmente com benefício melhorando a perfusão desses pulmões. No estudo com ressonância, né, foi visto que há uma melhora da perfusão, comparando-se à ressonância pré e pós-reabilitação, e com uma melhora aí dos músculos inspiratórios, né, e desse ajuste, né, do volume do fluxo pulmonar, e alguns estudos moleculares mostrando uma modificação da inflamação e da musculatura lisa desses pacientes, né, na comparação pré e pós-reabilitação. Então, na verdade, a gente sai ali do domínio muscular, né, que a gente já sabia que acontecia para as demais doenças, mas mostrando principalmente que pode ter um benefício aí na função cardíaca e no acoplamento, né, pulmão-coração na hipertensão pulmonar. Aqui a gente tem, né, uma revisão, né, feita pela Cochrane, com 6 estudos incluídos, mostrando principalmente que o evento adverso, né, observem aqui que a gente está na linha do meio, né, esses estudos avaliaram se existia risco maior de reabilitação na HP, e eles viram que o evento adverso era muito baixo, né, 0,6, e que esse risco foi relacionado ao baixo débito. E aqui a gente tem que lembrar que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Pacientes que têm síncope, que estão descompensados, né, que tem muito sinal de baixo débito em qualquer atividade, talvez a gente precise ou não incluir na reabilitação ou fazer exercícios com outra individualização, e talvez não ser exercício aeróbico, talvez um pouco mais resistivo, que é o que os colegas falaram antes, né? A reabilitação, na verdade, ela não pode ser uma receita de bolo, né? Ela precisa ser individualizada para cada paciente. E os estudos, gente, a gente tem que falar assim, eu escolhi 3 estudos âncoras dentro da hipertensão pulmonar, e que todos eles vieram de Heidelberg, na Alemanha, que é o grupo mais forte hoje em reabilitação na HP. Praticamente a maior parte dos melhores estudos vieram da Alemanha, né, em hipertensão pulmonar. Esse estudo de 2006, né, incluindo hipertensão arterial pulmonar e TEP crônico não cirúrgico, eles incluíram 15 pacientes, né, no grupo reabilitação em controle, e eles viram que aqueles pacientes que já entraram no grupo reabilitação de cara ou entraram no braço cruzado posteriormente, que ambos os grupos tiveram melhora, né, da distância caminhada. E eles têm aí, principalmente, mesmo pacientes que foram incluídos em classional 3 e 4, também melhoraram a distância caminhada quando comparado em relação ao basal, 3 semanas e 15 semanas, mostrando aí que os pacientes tiveram um acréscimo da distância caminhada, mas principalmente uma manutenção numa parte dos pacientes nesses 15 semanas. Lembrar que nesses primeiros estudos, principalmente os pacientes eram internados para realizar reabilitação, porque caso tivesse qualquer descompensação, esses pacientes, né, tinham todo um suporte, e depois eles podiam continuar, então, fazendo uma reabilitação domiciliar. Quando foi dividido, né, nesse estudo de 2012, em hipertensão pulmonar idiopática ou hereditária, associada a drogas ou outras doenças, TEP crônico ou outras causas de hipertensão pulmonar,
todos os pacientes tiveram ganho no teste de caminhada de forma similar, mostrando que a hipertensão pulmonar é uma condição hemodinâmica e quando a gente divide ela por condições etiológicas que causam hipertensão pulmonar, todas elas têm um benefício da reabilitação, partindo-se do princípio que o paciente está com terapia medicamentosa otimizada, né? Quando se avalia o questionário de qualidade de vida, o SF-36, comparando-se o grupo, né, que entrou na reabilitação, o grupo primário versus o controle, esses pacientes tiveram melhora em vários domínios, como vitalidade, status mental, e a parte física, né, em comparado com o grupo controle, na avaliação com 15 semanas. E no estudo mais recente também eles replicaram e eles viram que praticamente todos os domínios, e aqui vale a pena a gente falar principalmente, né, do contexto funcional, físico, emocional e social, né? A gente tem que lembrar que a reabilitação não é só uma melhora física, né, mas tem tudo que engloba ao redor, principalmente tirar o paciente de casa, encontrar com outras pessoas que têm a mesma doença, entender que todo mundo ali pode ter algum benefício com esse tratamento. Aqui no estudo de 2016, já incluindo a avaliação com teste cardiopulmonar, né? Nem sempre a gente consegue fazer uma avaliação mais complexa, né? A maioria das vezes é utilizado testes de campo, mas nessa avaliação, incluindo o teste de exercício cardiopulmonar, eles viram que no grupo de treinamento houve um aumento do consumo máximo de oxigênio num teste incremental frente aos pacientes que eram grupo controle, e também houve um aumento da distância caminhada. Aqui eu faço uma ressalva para vocês que na DPOC, isso está muito bem estabelecido, que quando a gente usa o teste de exercício cardiopulmonar, o ideal não é usar um teste incremental, mas utilizar um teste em carga constante, né, para avaliação pré e pós-reabilitação, uma vez que o consumo máximo no pico do exercício tem outras variáveis, né, outra dinâmica para poder melhorar esses pacientes. Então, nem sempre a gente vai conseguir enxergar a melhora pelo VO2 de pico, mas às vezes no tempo de tolerância ao exercício, na melhora da dispneia, na escala de Borg, existem outras variáveis que a gente pode usar num teste de carga constante. Esse estudo agora é recente, publicado esse ano, desculpa, esquecendo de colocar a revisão na base, foi publicado agora em 2023. Esse mesmo grupo da Alemanha tentou expandir, então saíram dos centros, né, ali da Alemanha, expandiram para um estudo multicêntrico, onde eles incluíram 10 países diferentes na Europa, e eles, então, compararam o grupo controle com o grupo treinamento, já utilizaram um protocolo bem estabelecido, né, no centro de referência da Alemanha, né, em que eles usam aí o treinamento em carga constante em ciclo ergômetro de baixa, no máximo atingindo moderada intensidade, fizeram uma fase intra-hospitalar, né, com reabilitação 5 a 7 vezes por semana nos primeiros 30 dias, e depois aí foram espaçando e fazendo aí o treinamento ambulatorial em 15 semanas, e o que eles encontraram é que nos pacientes do grupo controle, eu não estou enxergando aqui a minha tela em cima, nos pacientes no grupo controle, houve uma melhora na distância caminhada, né, em relação ao grupo controle, mas a gente tem que entender que, na média, houve uma diferença. Essa diferença é semelhante ao teste de caminhado visto na resposta dos estudos clínicos com tratamento com droga, mas a gente tem que entender que existe uma variabilidade entre os pacientes, depende muito de onde eles partem do teste de caminhada, depende muito, né, da gravidade do paciente. Mas uma coisa que é interessante observar é que esses pacientes, quando eles tentaram fazer uma subdivisão, considerando aqueles que ganharam mais de 10% em relação ao basal, observem que no grupo treinamento houve, né, uma diferença maior em relação ao grupo controle. Se os pacientes atingiam uma diferença mínima clinicamente significante, foi maior também no grupo treinamento. E aqui é interessante observar se os pacientes atingiam, né, o teste de caminhada acima de 440 metros. E por que eles utilizaram isso? Porque na classificação prognóstica de HAP, na avaliação de tratamento, ter um teste de caminhada acima de 440 metros mostra o paciente que é uma das variáveis de baixo risco, então mostrando que quando você subdivide a análise do teste de caminhada de uma forma diferente, não só na distância absoluta em si, que realmente os pacientes têm benefício em relação ao grupo controle, mas entendendo a variabilidade, né, inerente a cada paciente. Quando eles avaliaram o consumo de oxigênio no pico do exercício, houve uma melhora em relação ao grupo treinamento, e quando a gente avalia, né, o incremento acima de 10%, né, 40% dos pacientes atingiram 10%. Aqui, como fisiologista, eu faço uma ressalva para vocês que
10% depende muito do qual o peso do paciente em ml por quilo por minuto, porque a variabilidade do teste de exercício cardiopulmonar incremental é em torno de 100 ml por minuto. Então, 10% para alguns pacientes pode não ter atingido a própria variabilidade do método. Então, a gente precisa ver esse resultado com uma certa ressalva, né? O ideal seria que o paciente atingisse aí pelo menos 1,5 ml por quilo por minuto a mais aí no pico do exercício, como já mostrado em papers, né, de insuficiência cardíaca, por exemplo. E na parte da qualidade de vida, observem que o paciente melhorou, né? Teve uma tendência, né, no SF-36 de melhora física, melhora social e melhora do estado mental, não tendo melhora em relação os outros domínios, mas lembrando que na HP os pacientes geralmente não têm dor, né? Então não seria algo para a gente pensar, mas eu esperaria que eles pudessem ter aí, por exemplo, vitalidade, né? E a performance emocional. Mas lembrar que o SF-36 é uma ferramenta muito genérica, né? Muito geral. A gente poderia, então, talvez, utilizar questionários mais focados na hipertensão pulmonar, que talvez o resultado possa, né, trazer um pouco mais de subsídios em termos da qualidade de vida, mas outros estudos mostraram diferença em vários domínios aí do SF-36. Então, o que é a reabilitação na HP? Na realidade, o ideal não, o recomendado é que sejam para pacientes estáveis com terapia otimizada. A reabilitação não vai substituir a terapia farmacológica, e um paciente que encontra-se em progressão de doença, a gente deve olhar com ressalva. Lógico que a gente precisa entender que se o paciente está na fila de transplante, como bem disse a Juliessa, a gente vai incluir o paciente na reabilitação, e às vezes são pacientes que estão graves e estão evoluindo, mas entender que a gente precisa manter essa musculatura adequada para o paciente não ter complicações no pós-operatório do transplante. É segura, né? Nesse contexto da reabilitação de intensidade baixa, moderada, em carga constante, se mostrou segura, mostrou ser benéfica, ela é eficaz e melhora a qualidade de vida, melhora a atividade, tem melhora aí nos domínios do teste de caminhada em 6 minutos, teste de exercício cardiopulmonar, melhora a hemodinâmica e da perfusão pulmonar, mas a gente ainda tem um grande caminho a seguir para entender quais são os melhores e se a gente tem outras opções, que é o que a gente está tentando fazer na Unifesp agora, de comparar treinamentos diferentes do que já foi publicado na literatura. Então, aqui eu mostro para vocês o sorriso de uma paciente nossa. Essa foto já tem um tempo, essa paciente já está transplantada há quase 5 anos, mas mostrar que a gente faz diferença para o paciente, não só, como já é bem dito na definição, não é só a melhora de condição física, mas também tem a melhora psicológica, emocional e social. Então, a reabilitação, ela realmente tem um apelo muito grande para todos os nossos pacientes pulmonares. Muito obrigada. Excelente, Luara. Obrigado pela apresentação também. E agora eu acho que vamos compor, né, nós 4 participantes. Vamos abrir agora para perguntas e discussão. Então, eu convido a todos que estão nos assistindo, né? Tem um local que vocês podem clicar aqui embaixo, que está como Q&A, né? Q&A, que vocês podem enviar suas perguntas por ali, ou mesmo na sessão de bate-papo, também pode ser enviadas as perguntas. Então, eu vou começar. Temos duas perguntas aqui. Um é um comentário, mas quero ouvir a opinião de vocês também. Falando assim, olha, alguns pacientes com fibrose do meu doutorado que têm tosse crônica, por serem bem debilitados, faço algumas sessões de fono, né, fonoaudiologia, com teleatendimento, e notamos que ajuda e faz o paciente aderir melhor ao tratamento. Como é um atendimento multiprofissional, Juliessa, você tem essa experiência também na Santa Casa? Como é que Pois funciona? é. Nós atendemos muito, né, na pandemia, esses pacientes, eles têm benefício. Então, o que que a gente sabe? O TMI, o treinamento muscular inspiratório, ele tem vários benefícios. Então, quando o paciente é muito debilitado, e a gente tem que ver caso a caso, individualizado, com certeza vai melhorar. Só não o treinamento, a fono, a forma de respirar, o treinamento diafragmático. A gente tem várias técnicas da fisioterapia que melhoram muito, né, a respiração desse paciente.
pouca evidência ainda, né? A gente tem Uhum, dentro das doenças pulmonares intersticiais ainda um campo enorme de uhum, pesquisa. A gente tem aqui um trabalho de treinamento muscular respiratório só que é em hipertensão pulmonar. A gente vê algum benefício e a gente está devagarinho chegando o treinamento nas doenças intersticiais aqui, só que o treinamento é caro, né? O paciente tem que uhum. adquirir o seu próprio equipamento, mas a gente devagarinho está chegando lá. Acho Uhum. bastante promissor os resultados desse Legal, trabalho. perfeito. Eu acho que foi a pergunta até da Cristina, que eu tinha mencionado anteriormente, né? Mas muitos pacientes com fibrose pulmonar, né, ou doença especial, e também DPOC, têm refluxo. Então, eu acho que o tratamento fonoaudiológico nessa situação vai realmente melhorar os sintomas de tosse crônica do paciente. E eu acho que concordo com o que a Cogilhessa colocou também, né, em relação ao treinamento da musculatura inspiratória, eu acho que é fundamental. E, Cristina, eu acho que esse é um campo de grande importância, né, para a reabilitação que a fonoaudiologia com certeza vai contribuir. Contribui. Isso. Agora, uma pergunta para o Fábio, do Caio Laudano. Então, aí está aparecendo o nome. Boa noite. O fenótipo do paciente com DPOC que se relaciona com a efetividade da reabilitação pulmonar. Então, eu queria que qual o fenótipo do paciente, Fábio, de DPOC que se beneficia mais com a REAB? Caio, muito obrigado pela pergunta, bastante interessante. Então, as evidências, elas indicam que talvez aquele paciente que mais se beneficia, de forma geral, os pacientes se beneficiam de algum modo. Então, alguns se beneficiam com diminuição da hiperinsuflação, por exemplo, outros com melhora da força muscular, outros com melhora do condicionamento físico, outros com melhora nas AVDs. Então, o que as evidências mostram é que o paciente, de algum lado, ele vai melhorar, né? Entendeu? Só que existe, de fato, um perfil que indica a maior chance do paciente se beneficiar de uma forma mais global da reabilitação. E esse perfil tem dois pilares. Primeiro, é a melhor função pulmonar possível, né? A função pulmonar mais preservada, e aí entra o tratamento farmacológico de forma muito importante, porque a otimização farmacológica leva a um aumento da chance do benefício da reabilitação pulmonar. Então, o paciente que tem, entre aspas, a função pulmonar mais preservada ou que melhora ao longo da reabilitação, e, por outro lado, o paciente mais debilitado fisicamente, ou seja, com menor força muscular, com menor condicionamento físico, mais inativo, esse é o paciente que também se beneficia. Então, se fosse pensar num perfil, seria o paciente com uma função pulmonar relativamente preservada e o paciente mais debilitado do ponto de vista físico, de força muscular, condicionamento. Por quê? Porque ele tem mais chance, mais chão para ganhar, mais teto, né? Para ganhar. Então, ele tem um delta maior para ganhar em termos de condicionamento. Porém, para ganhar esse condicionamento, que seria então, o paciente mais fraco, vamos partir daí, né? O paciente mais fraco tem muito mais a ganhar. Então, ele é um perfil de grande respondedor. Porém, ele tem que ter a função pulmonar relativamente estável para conseguir obter esse ganho, tá? Então, não sei se eu consegui me expressar bem, mas resumindo a história, uma função pulmonar o mais preservada possível, ou melhor possível, com uma condição física pior, digamos assim. Uhum. Excelente, Fábio. Acho que a Eloara quer complementar. Não, na verdade, eu quero usar a minha Ah, prerrogativa que eu posso usar o microfone e perguntar direto ah, para os palestrantes. ah. Não sei se a Julieta quer complementar o Fábio, mas eu quero fazer uma pergunta mesmo. Tá joia? Pode, perfeito. Então, Fique à tá bom. vontade. Julieta, parabéns, né, aos meus colegas aí pela palestra, né? Acho que a gente sempre está falando parece que reabilitação é tudo a mesma coisa, mas a gente tem as particularidades É, dos nossos pacientes, né? E a minha pergunta é o seguinte: na DPOC e na HP, a gente nota assim, a gente tem pacientes desaturadores, né? Mas realmente o perfil, como você apontou na sua aula, é muito diferente da doença tercial. Eu lembro quando a gente estava escrevendo o consenso de suplementação de oxigênio, uma das coisas, né, que a gente se deparou na hora de discutir a suplementação de oxigênio do consenso era o paciente com doença intersticial. E ali a discussão era muito assim: como suplementar um paciente que vai, às vezes, para 80% numa atividade pequena Uhum. e o catéter de oxigênio não é suficiente. Então, assim, a minha pergunta para você é: nesse paciente que a gente sabe que a hipoxemia acentuada vai deflagrar mais dispneia, aumentar a ventilação, né? Tem todos os outros mecanismos aí, né, oxidativos envolvidos.
Como é que vocês fazem para fazer essa suplementação? Porque isso também vai impactar em casa, né? Então, vocês vão usar máscara, não renalante, vão usar Venturi, vão usar aqueles dispositivos, né, que para aumentar a disponibilidade do O2. Como é que vocês fazem? Qual é a experiência de vocês nesses pacientes? Pois é. Julieta, Então, desculpa, obrigado pela pergunta. Diga. só para aproveitar o que é a Aham. pergunta da Eloara, o Felipe Westphal também fez assim, ó, em paciente com doenças intersticiais, com saturação normal em repouso e sem uso de O2, qual seria o tolerável em relação à dessaturação durante a fisioterapia? Então, é a mesmo foco É, de pergunta. então, gente, eu vou assim abrir o coração e dizer, eu já recebi muitas críticas por usar o oxigênio com pacientes com doença pulmonar intersticial. E eu não gosto de ver pacientes sofrendo aqui na reabilitação. E a gente tem que entender assim que quando o paciente vem com muita falta de ar e dessaturações assim de 70, muitas vezes, o paciente que chega para mim, ele vai para transplante, a grande maioria. Hoje eu já tenho meio a meio, já tenho pacientes que vêm para fazer reabilitação, que já têm 75, quase entre 80 anos, têm doença intersticial, usando antifibróticos, mas que começaram já a usar o oxigênio em casa. E é uma tristeza porque a grande maioria quer comprar um portátil, aquele Respironix pequenininho, que tu leva a mochilinha, que é muito bom para o DPOC, que é retentor e que ele tem um fluxo pulsado, mas aquilo não dá conta para o paciente com doença intersticial. Então, a nossa orientação e o nosso trabalho aqui, desde de 2003, é que o paciente tem que tentar manter na atividade pelo menos uns 90% de saturação ou uma dispneia até 4. Porque senão o paciente não volta mais, gente. Ele fica traumatizado e para tu destraumatizar um paciente é bastante Uhum. complicado. Eu tenho que manter esse paciente em manutenção até o transplante. A gente tem bons resultados. Inclusive, a gente leva pacientes pulmonares tão graves que eles ficam nem com oxigênio mais, eles ficam sem desaturar. Eles se movimentam, eles sentam na cama, eles ficam em pé, eles desaturam. A gente já está evoluindo para eletroestimulação de corpo inteiro aqui, porque a reabilitação, o exercício convencional já não dá conta mais, ele não consegue. A dessaturação é muito grande, o desconforto é enorme. Então, nós temos aquele perfil de paciente que às vezes chega à reabilitação, ele ainda não está usando e não tem em casa, e a gente faz um teste de caminhada, ele já tem dessaturação marcada lá para 80 no final do teste. A gente começa Uhum. usando 1 litro, 2. Na medida que esse paciente vai piorando, nós conseguimos num fornecedor um óculos nasal que o fornecedor nos garante que entra 8 litros. A gente não usa 8 litros, né, gente? A gente usa 4, 5 e Uhum. monitora esse paciente e a saturação dele o tempo todo. Faz uma progressão no aeróbico muito lenta, de 5, 6 sessões, a 70% do que ele caminha no teste de caminhada. E assim a gente vai adaptando. Então, a gente informa para o organismo que tem oxigênio, informa para o organismo que tem demanda. E eu consigo fazer Uhum. fibra lenta. E eu tento manter isso, não deixando o paciente para casa parado. Então, a nossa maior angústia na pandemia foi Uhum. deixar os pacientes em casa, né? Então, a gente fez um programa de tele, às vezes de 5 vezes por semana para alguns pacientes mais graves. Então, a gente preferia fazer, que nem diz a doutora Helenara, leve a moderada, né, atividade, e todo dia em pouquinho do que um montão 2 vezes por semana. A gente fala assim para os pacientes, um montão de exercício, exercício Uhum. intenso, né? Mas então a gente tem que ir modulando, verificando a condição de cada paciente, é muito individualizado o trabalho. Muitas vezes a mesma carga de exercícios não funciona de um paciente para o outro. Quanto mais idoso o paciente, pior é. E, Uhum. claro, a evolução da doença, a gente que trabalha com fibrose, ela vem estável, estável, de repente tu vê que o paciente começa a morro abaixo, ele começa a desaturar, nada mais responde, e se é uma idiopática, então, nossa, a gente não tem para onde ir, Uhum. o antifibrótico não segura, né? Não consegue mais estabilizar. Então, a manutenção da atividade e tentar deixar esse paciente o mais independente, né, com as atividades, tomar banho, levantar, sentar, comer, se vestir. Essas atividades básicas a gente tem mantido
tentando manter com oxigênio. Orientamos oxigênio em casa, por concentrador. Para transporte, não usar os pulsados, usar os torpedos, né, com fluxo Fluxo contínuo. de preferência, e óculos nasais maiores. Já ouvimos, a doutora Leonara perguntou outra coisa que eu não vou esquecer. Já tivemos um médico em lista de transplante e ele tinha uma fibrose muito severa, ele é de Minas Gerais, e ele usava, então, um Hudson com reservatório. Era a única maneira de ele fazer, e para manter assim 89, 90, mas interessante que a dispneia dele era 2, 3 no máximo na escala de Borg. Então, tu via que tu conseguia a musculatura, mais músculo, né? Fabricar mais músculo com esse paciente de resistência fazia diferença depois Uhum. adiante. Acho Tá que joia, obrigado, Juliessa. E aproveitando essa pergunta, eu queria fazer uma pergunta para o Fábio, né? Que eu acho que o estímulo, né, da hipoxemia durante o exercício, uma hipoxemia tolerável na DPOC, já tem evidência, né? E qual a sua experiência? O que você pode falar para a gente da literatura? Até quanto que na DPOC pode-se tolerar a saturação durante a reabilitação? Oliver, a resposta simples, simples seria pegar o 88 que todo mundo fala, né? E Uhum, falar, olha, abaixo de 88 você teria prejuízo, digamos assim. Mas, assim, essa não é uma resposta tão simples assim. Então, o que a gente percebe é que a maioria dos centros deixa os pacientes desaturarem muito mais do que isso, principalmente num teste de esforço. Então, existe um menor rigor, vamos dizer assim, numa reposição de oxigênio durante um teste de esforço. E existe um pouco mais de rigor em evitar a hipoxemia extrema durante o treinamento físico. Senão você submete o paciente a várias e várias e várias sessões durante uhum. semanas e meses ao estímulo hipoxêmico, e isso talvez possa não trazer Benefício. um benefício para o paciente. Então, existe uma tolerância muito maior do que tinha antigamente, né? A gente tinha um receio muito maior de deixar o paciente desaturar. Hoje em dia se deixa. Tanto que tem até uma polêmica sobre a dessaturação no teste da caminhada de 6 minutos, por exemplo, né? Que será que deixa o paciente dessaturar ou não deixa? O consenso fala em não deixar dessaturar e instalar oxigênio, mas não é todo mundo que segue aquilo que o consenso fala. Então, Uhum, na prática, a gente percebe, principalmente na avaliação, uma certa leniência, uma certa tolerância com uma hipoxemia um pouquinho mais acentuada, que talvez não deva ser tão acentuada assim num estímulo repetitivo de uhum. muitas sessões e de um programa muito prolongado. Eu acho que mais ou Perfeito. menos assim. Perfeito, tá ótimo. Concordo com vocês. Eu acho que dos componentes que os pacientes têm em relação à dispneia, tem um componente restritivo na doença intersticial, tem um componente obstrutivo na DPOC, que por si só altera a mecânica e gera uma dispneia, mas tem hipoxemia, né, que é contribuinte total também da dispneia. Então, perfeito. Eu acho que é caso a caso, realmente, né? O paciente tiver uma arritmia, por exemplo, uma doença cardíaca prévia, uma insuficiência coronariana, não dá para deixar esse paciente ficar hipoxêmico em nenhum nível, né? Eu acho que tem que levar outros fatores em consideração também. Concordo plenamente com vocês. a doutora Tem uma Eliara falou, pergunta. eu queria só fazer um comentário, a doutora Eluara pode nos ajudar. Então, assim, o paciente com doença intersticial, né, que a gente é dessaturador e a gente faz esforço com ele, a gente não, provavelmente não está contribuindo para aumentar a pressão da artéria pulmonar nesses pacientes. Será que a gente faz lesão aí mais, piora essa artéria? Então, esses são, sempre foi a minha grande preocupação, porque se esse meu paciente vai para transplante, como é que vai ficar lá no transoperatório usar óxido nítrico extracorpóreo? Então, eu vou complicar a vida dele depois se eu forçar essa artéria. Uhum, Então, eu fico com, né, uhum, essas questões e normalmente aqui não deixa os pacientes ficarem em grandes esforços e desaturando. perfeito. Tem uma pergunta da Marcela Silva. Mudança de comportamento e reabilitação, o nosso grande desafio, né? Então é isso mesmo, né? Mudar o estilo de vida da pessoa. Como prolongar o efeito da reabilitação? Vamos ouvir mais sobre isso? Quem gostaria de comentar inicialmente? Eu acho que talvez os três Fábio? tenham visões sobre isso, Isso. né, nos seus respectivos campos. Eu vou tentar ser breve aqui para não tomar muito espaço da Eloara e da Juliessa. É Marcela, né? Marcela, você fez uma pergunta
que é a pergunta de milhões, né? Então, hoje em dia está todo mundo assim, precisa mudar o comportamento, precisa mudar o comportamento como objetivo, só que mudança de comportamento é uma coisa multifatorial. Então, tem fatores físicos envolvidos, mas não só físicos, tem fatores sociais em mudança de comportamento, tem fatores emocionais em mudança de comportamento, tem fatores nutricionais em mudança de comportamento, tem barreiras à realização de atividade física e na reabilitação. Então, a mudança de comportamento pode parecer uma coisa simples, né? Mas, assim, se a gente pensar em nós mesmos, quantos de nós já tomamos uma decisão na vida de falar, eu vou ser mais ativo a partir da segunda-feira, a famosa segunda-feira, né? Você mais Uhum. ativo fisicamente a partir da segunda-feira e o seu esforço naufragou e você não conseguiu fazer uma mudança de comportamento dentro de nós mesmos, quanto mais nos nossos pacientes. Então, eu não estou falando isso para desanimar, no sentido de que a gente não vai conseguir, mas eu acho que a gente está no meio do caminho das evidências de como fazer isso. Então, você tem por exemplo, entrevistas motivacionais, você tem desenvolvimento de alvos para o paciente atingir, você tem, por exemplo, investigação sobre quais são as barreiras que o paciente tem para que não consiga mudar o seu comportamento de inatividade. Então, tudo isso envolve essa mudança de comportamento, que hoje em dia eu diria que é muito mais um alvo e um objetivo do que uma coisa que a gente já sabe como fazer. Uhum. Alguém mais gostaria? Eloara ou Juliessa? Oliver, eu acho que o Fábio já resumiu bem, mas assim, Aham. eu que estou começando agora, né, na hipertensão pulmonar, a gente tinha sempre muito receio, os pacientes têm um pouco de dificuldade de entender o quanto que o exercício vai, alguns pedem, outros não, mas Uhum. acho que a primeira barreira é vencer isso, né? E uma das coisas que eu tenho notado é que, assim, são Paulo é grande demais, né? Apesar da Julieta estar lá em Porto Alegre, né? Mas nós estamos aqui numa. O Fábio já mora numa cidade um pouco menor do que as nossas metrópoles aqui, mas assim, a dificuldade primeiro já é de sair de casa, né? Então, acho que o primeiro passo é conseguir fazer o paciente sair de casa para não só vir ao médico, mas vir fazer exercício, né? Porque na hora que ele vence essa primeira barreira e aí pega o trânsito e tudo mais, ele entende que tem um benefício, né? Aí tem um lado social e tudo mais. E tem o lado físico, emocional. Então, assim, o que eu tenho notado é que os pacientes, a primeira coisa é que eles mudam o mindset do eu consigo, eu posso, isso vai dar certo. Então, a cabeça, emocionalmente, ela já muda. Eu tenho ficado muito feliz de estar vendo esse cenário lá na reabilitação da HP. Uma outra coisa é que, assim, o paciente ele acha que porque nós indicamos para o transplante, ele não pode fazer mais nada. Então, na hora que eu convido um paciente que eu já indiquei para ir para o transplante, que ele está em avaliação e que ele entende que lá na fila do transplante, se ele não reabilitar, ele não vai poder transplantar, então isso também é um estímulo. Poxa, eu estou grave, eu vou para a fila de Uhum. transplante, mas eu também posso fazer exercício. Então, assim, eu acho que isso muda o cenário do paciente. Ele entende que, independente da dificuldade, a gente vai fazer a programação do exercício, igual a Julieta falou, né, Uhum. Julieta? A gente vai fazer, se o paciente é muito grave, vai diminuir, se é muito leve, a gente consegue ir mais para frente. Então, ele vai entendendo que existe essa dinâmica, né? Então, eu acho que são passos que a gente tem que vencer aí Uhum. para trazer o paciente para a reabilitação e ele não se desmotivar, né? A gente tem que aqui É, ser o motivador e não o desmotivador do exercício, né? exato, é. E promover um exercício físico que seja bem próximo da sua atividade do dia a dia, né? Orientar caminhadas. Por isso, talvez que a reabilitação domiciliar tenha um papel que talvez consiga ganhar um pouco mais de adesão do paciente para ele se adaptar e ganhar isso no futuro, né? Ou a telereabilitação, como o Fábio mencionou. Fábio, por favor, fique à vontade. Não A sei gente se eu está cortei a caminhando vez da já para. Juliessa, perdão, viu, Juliessa? É Por só favor. um complemento bem rápido sobre a pergunta da Marcela também. Tem pacientes que só com a reabilitação pulmonar ele já muda o comportamento, mas isso Uhum. é uma parcela dos pacientes. Então, para esse paciente, a gente nem precisa gastar muito fosfato pensando como que esse paciente vai mudar, porque, como a Elora falou, esses pacientes, às vezes, o mindset ele já muda com a reabilitação. Mas isso é uma parcela dos pacientes. Alguns pacientes não mudam o seu comportamento. Quando ele finaliza o programa, ele volta a ser exatamente aquilo que ele era antes do programa. E é esses pacientes que a gente tem que tentar descobrir quais são as barreiras que levam eles a não ter a motivação, a não ter o drive para mudar o seu comportamento no pós-reabilitação. Esses são os complicados, e esses são onde a gente a mudança vai ter que direcionar as intervenções de mudança de comportamento, porque aquele que muda só com a reabilitação acaba sendo mais fácil, né?
Por Uhum. isso um psiquiatra na equipe, assim, às vezes vale ouro. Eu tenho aqui, a gente é muito bom, assim, tu começa a sentir a resistência do paciente, tu marca terapia toda semana, e a gente conversa com o médico, com o psiquiatra, e as coisas vão melhorando. A gente tem que pensar junto mesmo, uma melhor forma de ajudar eles. Exatamente. Poxa, pessoal, olha, a conversa tá excelente, né? Nós temos várias perguntas aqui no chat, mas nossa hora tá chegando, já são 8h10, né? Então eu vou fazer só uma pergunta final da Renata Mendes, queria que vocês, e para a gente finalizar, e vocês fizessem a palavra final de cada um de vocês, mas ela colocou uma coisa interessante, né? Então, primeiro Renata Mendes parabenizou pelas apresentações. Temos hoje um cenário maravilhoso de evidências para muitas doenças respiratórias, mas infelizmente o acesso ou a disponibilidade de serviços, né, de reabilitação é muito restrito. Aí queria ouvir um pouco de vocês sobre o que acham que seria o melhor caminho do nosso país para minimizarmos essa situação. Então, queria uma resposta breve de vocês e depois eu passo para a finalização. Acredito que inicialmente a tele vai ser de alguma forma, né? Como aqui nós estamos reunidos numa teleconferência, isso não era feito, né? A pandemia ele nos trouxe essa nova possibilidade. Então, o que que a gente faz? Eu atendo pacientes que estão em lista de transplante no Ceará, por exemplo. E as primeiras dificuldades é você não avaliar o paciente presencialmente. Então, os guidelines dizem que você eh, seria obrigatoriamente fazer uma avaliação presencial, mas muitas vezes você não consegue. Mas ainda acho que a telereabilitação é um meio de, pelo menos, fazer a atividade com o paciente, mas eu indicaria, a princípio, síncrona, né? Tu vendo o paciente, fazer contigo e ele se monitorar, né? Esse paciente, ele ter um oxímetro, ter oxigênio em casa, tu ir monitorando. Então, o paciente que tem muita dificuldade, que mora longe, que não tem acesso, é uma forma. Ainda precisa muita pesquisa para ver a melhor forma de fazer isso e verificar a segurança desse paciente para fazer de forma à distância, né? Então, a única coisa que eu não, que na nossa experiência não fica bom, mandar material para esse paciente para ele fazer sozinho, não fica bem. Ou mandar vídeos para ele fazer sozinho também não fica bem. Nós não temos experiência com aplicativos. No Covid, a gente até passava exercícios e deixava exercícios gravados dele mesmo. Aí funcionava bem para ele lembrar qual exercício ele fazia. Mas acho que o caminho, né, para a distância pode ser o caminho virtual mesmo. Perfeito. Fábio? Vou Eu falar antes começo? do Fábio, porque ele é muito mais experiente que eu. Então, É Ah, a isso. então gente, vai eu lá, também Elora. vou ficar no meio do Imagina. caminho. Eu concordo com a Julissa, que eu acho assim, a telereabilitação ela veio para ficar, mas a gente precisa entender quem é o paciente que está pronto para a telereabilitação. Então, por exemplo, no meu caso especificamente, que eu trabalho com hipertensão pulmonar, né, uma doença cardiopulmonar, risco de baixo débito, não dá Tá. para simplesmente entregar um programa na mão do paciente e não tem ninguém olhando, né? Porque assim, se você tiver qualquer complicação, não está na sua mão. Então, assim, acho que sim, tem que ser síncrono, né? Pelo menos no começo. Passou um tempo, você entendeu que o paciente ficou bem, aí eu acho que ele pode andar pelas próprias pernas. Eu acho que tem muito a história também, não só da segurança, mas da motivação. Eu acho que a gente tem que fazer a pergunta para a gente, né? Quantas vezes você vai para a academia sozinho ou quantas vezes você quis ter um personal com você para te motivar? Então, assim, nós mesmos às vezes temos dificuldade de sair da nossa zona de conforto, que somos saudáveis. Então, eu não acho que um paciente, principalmente os mais graves, possam fazer uma telereabilitação simplesmente sozinhos. Aí eu acho que a gente tem que ter um programa melhor de estruturação da telereabilitação e aí a gente tem um impasse. Para ter isso, o paciente tem que ter uma linha de internet adequada e tem que ter um smartphone ou um computador que funcione. Aí a gente está num país com uma desigualdade social muito grande. Terrível, Então, não muito é só difícil. mandar o oxímetro, não é só ter o fisioterapeuta, não é só ter o médico ou as pessoas da equipe multi para avaliar o paciente à distância, mas a gente também tem que ter a condição que isso chegue na mão do paciente. A gente conhece aí o nosso país, né? E às vezes está pertinho da gente, né? A dificuldade com, Joia. com a conexão foi um dos nossos maiores problemas. Fábio? Ô, Renata,
É, Renata, vou só complementar o que a Julieta e a Luara já falaram, tá? Quando a gente pensa em reabilitação, a gente lembra muito na nossa cabeça no modelo ambulatorial e no modelo telereabilitação, são aqueles que têm mais evidência e tudo mais. Mas também é importante a gente lembrar que existem 5 modelos de reabilitação descritos, e isso sem falar aqueles híbridos que misturam esses modelos, né? Que você também pode fazer isso. E desses 5, um não se aplica na realidade brasileira, que é o modelo inpatient, né? O modelo inpatient é aquele que tem um centro de reabilitação tão lindo, tão bonito, que o paciente vai lá e fica, às vezes, 2 meses internado, fazendo reabilitação pulmonar, né? Dentro de um hotel, quase um hotel 5 estrelas, disfarçado de hospital, digamos assim. Então, essa é uma realidade completamente fora da brasileira, mas que existe em muitos países esse modelo, tá? Então, na literatura você vai achar vários modelos aí. E os que se aplicam mais ao Brasil seriam o modelo de fato ambulatorial, o modelo domiciliar, o modelo de telereabilitação e o modelo que muita gente despreza, mas que é um modelo bastante aplicável ao Brasil, que é o modelo comunitário. Então, o ambulatorial é aquele que a gente está acostumado, normalmente para um paciente de um perfil um pouco mais grave, que precisa de uma atenção mais de equipamento para treinar e tudo mais. O domiciliar acaba sendo um pouco mais individualizado para pacientes um pouco mais independentes. A telereabilitação também, isso sem falar em todas as dificuldades da tecnologia que a Elora e a Julissa já colocaram, né? Mas que é um modelo promissor, conforme a tecnologia for ficando cada vez mais acessível, né? E o modelo comunitário é uma coisa que eu queria chamar a atenção na resposta, Renata, para te finalizar. Tem estudos que não são brasileiros, mas tem estudos aí em que os pacientes realizam como se fossem projetos sociais na periferia, nos seus bairros. Então, são quadras comunitárias em que grupos de 5, 6 pacientes, com a orientação dos profissionais da saúde, vão lá e realizam no seu próprio local de moradia, nos seus bairros, né? E esse é um modelo bastante difundido, por exemplo, na Austrália, no Canadá, mas muito pouco difundido no Brasil. Tudo bem que falta política pública para isso, né? Esse seria um outro debate completamente diferente, mas é uma possibilidade de a gente crescer ao longo do tempo numa reabilitação comunitária que permitiria esses pacientes não precisar ir no ambulatório, mas realizar a reabilitação nos seus locais mesmo, nos seus bairros, em grupo, com presença de profissionais também, né? Parece Uhum. muito longe da nossa realidade brasileira, mas não é tão longe assim. Eu acho que só falta um pouco de boa vontade. Excelente, Fábio, concordo plenamente com vocês. Então, meus amigos, obrigado, né? Então, em nome da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, gostaria de agradecer ao Fábio Pita, a Juliessa Florian, a Eloara Campos pelas apresentações brilhantes, né? Vieram vários comentários aqui no chat, elogiando bastante a participação e a apresentação de todos, né? Então, quero agradecer, né, a sociedade brasileira por a escolha desse tema, que eu acho que é muito importante. Nós vimos que tem muitas coisas para a gente discutir. É um tema que abre um leque muito grande, que beneficia muitos pacientes, né? E nosso país está precisando realmente discutir um pouco mais sobre reabilitação. Em nome da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, quero agradecer também a participação de todos, a presença de todos vocês, e nos vemos então num futuro evento novamente. Muito boa noite a todos e obrigado. Boa noite, obrigado, um abraço.